Ele criou um universo próprio, envolto em tentáculos, escuridão, oculto, cidades submersas, continentes esquecidos, e criou um ser que não pode ser pronunciado o seu nome. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para fazer isso aqui e pronunciar Cthulhu da melhor forma. Eu sou Dayana Pasquim, escritora, jornalista, mestre em letras e fiz uma pesquisa profunda sobre o Lovecraft. Vou te contar neste vídeo os pontos mais importantes da biografia deste grande escritor. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890 em Providence, Rhode Island, Estados Unidos. E ele vem influenciando ao longo de todo esse tempo de lá para cá milhares de escritores e roteiristas, produtores de filmes, nos mais diversos patamares. Lovecraft está sempre inserido de alguma forma quando o assunto é horror, quando o assunto é aterrorizar. Séries como Stranger Things bebem profundamente nas raízes ou nos tentáculos de H.P. Lovecraft. E tem uma série específica com o nome dele, que é Lovecraft Country. Se você já viu, deixa aqui o seu comentário. Se você não viu ainda, está convidado a assistir. E lá tem um debate grande sobre racismo também, que era uma das pautas, né, que está sempre no entorno da biografia de Lovecraft. Bom, H.P. Lovecraft, né, a gente tem essa abreviação do nome dele, ou simplesmente Lovecraft, como sempre é mencionado pelos seus fãs. E os seus fãs, inclusive, são muito famosos. Nós temos grandes escritores e diretores de filme na contemporaneidade que estão apaixonados pela obra de Lovecraft. Eu vou contar para você a história de vida deste escritor, que viveu 47 anos, né? Ele 46, no ano que ele ia completar 47, ele veio a falecer. E eu vou contar para você como aconteceu tudo isso ao longo deste vídeo. Quero te pedir nesse momento para se inscrever no canal, já dá o seu like e depois que você assistir, se você gostar, você também pode compartilhar, indicar, deixe seu comentário e também quero saber o que mais você sabe sobre Lovecraft, além do que eu vou contar aqui. Seus pais eram filhos de comerciante de joias e metais preciosos. O seu pai era William Field Scott Lovecraft e a sua mãe, Sarah Susan Phillips. Mas existe também um avô muito importante na vida de Lovecraft, o pai da Sarah, que se chama Whipple Van Buren Phillips. Este homem foi responsável pela grande abertura de mente de Lovecraft, porque ele tinha uma biblioteca muito rica. Foi ali que Lovecraft leu Ilíada e Odisseia de Homero, que ele leu grandes clássicos, né, os primeiros textos impactantes da literatura gótica de horror, e leu também os textos das Mil e Uma Noites, né, que estão aí influenciando diversos escritores, entre outros. Com 2 aninhos de vida, Lovecraft já declamava poesias. Mas quando ele tinha 3 anos, o pai dele sofreu uma grave crise nervosa. Aliás, essa é uma questão que permeia toda a sua família. E no futuro, a sua esposa, a pessoa com quem ele vai contrair matrimônio, também tem esse problema de crise nervosa. Mas já vou chegar lá na esposa. Então o pai dele, quando ele tinha 3 anos de vida, ele foi internado. E a partir desse momento, então, ele e a mãe foram muito tutoriados pelo avô, né? Eles passaram, inclusive, a viver numa casa confortável com o avô e mais 2 tias. E ele foi crescendo. Quando ele entrou na escola, né, na verdade ele ia pouco à escola, porque desde cedo, né, se percebeu que ele era cometido por algo muito raro, que se chama poiquilotermia. O que acontece? A sua pele, em contato com outras pessoas, sofria de um resfriamento, o que acomodava assim, a sua situação, o deixava numa situação muito desconfortável. Também é chamado como sangue de cobra, né? Sangue reptiliano, né? A pessoa que em contato com outra esfria. Então esse mal-estar em relação ao contato social fez com que ele se isolasse bastante, né? Veio se tornar um homem bastante quieto, bastante introspectivo, que transpôs para as linhas, né? Para os escritos, todo esse sentimento, todo esse oculto, né? Essa coisa que te deixa numa situação
insólita, né? O que está acontecendo aqui? Tudo isso tem nos textos de Lovecraft. E isso foi tão forte que influenciou todo um percurso de vida de 1908 a 1913. Ele se afastou do convívio social. Foi um período assim muito forte de afastamento do convívio social, não só porque ele havia perdido o avô aos 14 anos, então isso provocou nele uma reclusão ainda maior, né? Foi uma perda muito grande. É um avô que ele tinha uma conexão muito forte a partir do cognitivo mesmo. E antes ainda, quando ele tinha 8, foi quando ele descobriu a química e a astronomia com os seus estudos autodidatas. E essas duas disciplinas do universo também influenciaram muito a sua escrita. Se você é fã de Lovecraft, né, já leu diversos contos dele, suas produções, você vai perceber que tem em tudo, né? Inclusive, bem recentemente, eu fiz um audiodrama da Cor que Caiu do Céu. Está disponível no meu podcast, o Leitura de Ouvido. Vou deixar aqui o card do canal para você conhecer e te convidar para ir até o Spotify ouvir esse episódio gratuito, que eu também compartilho esse conteúdo lá. E a seguir tem as notas de rodapé, onde eu debato, né, esse texto junto com o meu marido, o LP Lucas, que produz o podcast comigo. Ele coloca diversos efeitos sonoros, trilha, então você vai ter uma sensação de estar assistindo a um filme em áudio. Nesse texto, A Cor que Caiu do Céu, que saiu em 1927, nós temos muitos elementos químicos sendo citados e temos toda essa questão da astronomia, porque essa cor é trazida por um meteoro que cai na Terra e começa a acontecer diversas transformações a partir desse ponto. Não vou contar mais, vou deixar que você vá lá conhecer, se é que já não conhece esse texto, mas mesmo que você conheça, a experiência do leitor de ouvido vale muito a pena, porque te coloca imerso no universo, né, nesse clima do texto com muita ênfase. E ele amava tanto a ciência que chegou a ter os seus próprios pesquisadores. Criou a Universidade de Miskatonic, que aparecem em vários dos seus textos, um deles, A Cor que Caiu do Céu, que eu acabei de mencionar para você. Então, ele viveu esse período recluso, onde, ao mesmo tempo, ele começou a fazer muitas... transpor para o texto, né, para a escrita, toda essa opressão, toda essa tristeza que tinha dentro dele, e ao mesmo tempo esse obscuro, porque a gente tem continentes esquecidos, cidades submersas, a gente tem a mitologia muito presente na influência da escrita de Lovecraft. Mas ele estava tão abatido que ele chegou a pensar em tirar a própria vida, neste momento. O que acontece, o ponto de virada, é ler uma história ruim. Então, como ele era muito autodidata, acontece de ele se deparar com um enredo péssimo numa pulp fiction, numa pulp magazine, e ele escreve uma carta para o editor, e essa carta é publicada e gera muita polêmica, muito debate, inclusive entre os editores de pulp magazine. Eu vou abrir aqui um parênteses para te dizer que a partir de 1900, nos Estados Unidos, começaram a surgir essas revistinhas feitas de papel barato a partir da celulose, né, da extração da celulose. Então são papéis bem fininhos, uma revista assim de um acesso muito imediato, né, porque elas eram baratinhas para ser produzidas e também para serem compradas. E as historietas saíam nessas revistas, né, semanalmente, a exemplo do que a gente tem no Brasil, né, os folhetins. O papel da Pulp Magazine é tão fininho que chega a ser pior que o papel jornal, mas o alcance é muito intenso. E eis que Lovecraft lê uma história ruim e fica indignado, escreve essa carta, e a partir de toda essa comoção e esse debate, ele é convidado por um editor, o Edward Das, que era então presidente da Associação Unida da Imprensa Amadora, para que ele tenha sua própria publicação numa Pulp Magazine. É assim que saem 3 histórias em 1914 no jornal O Conservador, e logo em seguida ele publica o seu primeiro grande conto, que inclusive dá o embrião para O Chamado de Cthulhu. Aqui, vou mostrar aqui pertinho de mim. São contos de horror nesse livrinho aqui, e o que abre é O Chamado de Cthulhu. Cthulhu, que é esta entidade, né, este ser. Mas eu estava falando de Dagon, que é o embrião de Cthulhu, porque a gente tem um monolito que cai
em alto mar, né, num grande oceano, e é descoberto por um marinheiro solitário. Esse é um enredo de Dagon que saiu em 1919, né? Muitas coisas acontecem durante esses dias que ele está à deriva e tem que esperar, né, esse lodo secar, e ele caminha até determinado local e descobre esse monolito. Em O Chamado do Cthulhu, nós temos essa capacidade de um ser mitológico tão intenso, né, tão profundo, mexer com a mente das pessoas, transformar uma coletividade e provocar uma cultuação. E ao mesmo tempo, a gente tem esse obscuro de um nome que não pode nem ser pronunciado, né? Essa sequência de sílabas e frases que ele cria para criar o chamado de Cthulhu, talvez transpareça um pouco a própria bagunça interna, né, do organismo de Lovecraft, que não só física como emocionalmente já vinha sofrendo grandes abalos, né? A perda do pai muito cedo, né? Aos 3 anos o pai é internado num hospício, essas crises nervosas. Em 1919 ele publica Dagon e perde a mãe no mesmo ano. Quando Sarah Susan morre, ele se sente muito perdido, mas tem uma luz no fim do túnel. Nesse ano que ele conhece a sua esposa, a Sonia Green. Ela é uma designer de chapéus, ela fabrica esses chapéus e tem uma loja na Quinta Avenida de Nova York. É quando ele se muda de Providence para Nova York e vive 10 anos com a esposa, até que a esposa também tem uma crise nervosa e ela também vai parar num sanatório. Como ela era judia, 7 anos mais velha que ele acaba sofrendo uma pressão da própria família, né, dessas tias, para que se divorciasse da esposa. E isso acontece, né? Ele se divorcia, nos últimos 10 anos de vida ele retorna para Rhode Island para, enfim, viver os seus últimos 10 anos, quando já surge também o diagnóstico de câncer de intestino. Daí para diante, a gente vai ter a construção de diários que Lovecraft passa a fazer. Você vai encontrar essas obras, inclusive como The Last Days of H.P. Lovecraft, né, o Diário de um Cavalheiro, né, Diary of Gentleman. Também você vai encontrar algumas produções dizendo o que ele sentia quando a doença estava avançando. Ele sabia que a morte estava se aproximando, então a gente tem um texto mais introspectivo e intimista do Lovecraft contando essa evolução da própria doença, ele sabendo que estava indo, né, caminhando em direção à morte, nesse fim de vida, apesar de ser um homem extremamente jovem. 46 anos era a idade que ele tinha quando morreu de câncer de intestino no dia 15 de março de 1937. Ele já tinha voltado para Providence, né? E, inclusive, os seus fãs fazem uma homenagem póstuma, né? Quando ele completa, então, os 100 anos de nascimento, os fãs colocam na sua lápide a frase que ele mesmo escreveu em uma de suas cartas: I am Providence, né? Eu sou a Providência, ou eu sou essa cidade, né? Então fica ali o marco, né, a pedra estrutural de Lovecraft, que está sepultado ao lado de sua mãe na sua cidade natal. Cthulhu saiu em 1926, né? Então ele ainda teve ali esses 10, 11 anos até a sua morte. Só que esse foi um texto que ele ficou muito, muito famoso, mas muito mais famoso após a sua morte, né? Então, em vida, ele colhe um pouco, né, com as pulp fictions, enfim, as pulp magazines, mas após a sua morte, a sua fama ela começa a ficar extraordinária. Ele que foi um ser oprimido dentro internamente, mas também oprimido pelo universo externo, e foi acometido por todas essas perdas que a gente percebe, né, que esse obscuro ele está presente nos textos. Ao mesmo tempo, ele deixa uma iluminação para que muitas pessoas escrevam a partir dele. Ele era um grande fã, muito influenciado por Edgar Allan Poe, e no meu podcast vai ter mais de 10 textos do Poe que você também pode contemplar, degustar, ouvir esses audiodramas e saber muitas coisas sobre Poe. Mas na história de Lovecraft, ele influenciou, assim, Neil Gaiman, Guilherme Del Toro,
Stephen King, entre tantos outros da contemporaneidade, que hoje também são best-sellers, né? São lidos e tem uma grande paixão por grandes leitores que apreciam os seus textos. Eu gostaria que você contasse para mim o que mais que você sabe sobre a vida de Lovecraft, que eu deixei de falar nesse vídeo. Você que já é um grande fã de Lovecraft, vamos fazer comentários aqui para que as pessoas que acessarem esse conteúdo saibam cada vez mais informações sobre esse escritor norte-americano. E gostaria também de te convidar mais uma vez para se inscrever no canal, deixa sua mensagem para mim e me fala o que você gostaria de ver aqui, né? O que mais? Eu sou uma grande apaixonada por literatura de horror também, mas tenho que confessar uma coisa. Eu morria de medo de ler essas histórias na adolescência. Um portal que eu ultrapassei, né? Mas na idade adulta, na adolescência eu fugi, no máximo eu consumi Drácula de Bram Stoker e olhe lá, ainda morrendo de medo e com as amigas do lado, falando do filme do Francis Ford Coppola. Mas a gente precisa pensar, e esse é um raciocínio que eu gosto muito de fazer, que quando a gente se depara com uma literatura difícil, que mexe com o obscuro dentro de você, uma literatura que faz você perceber que as coisas não conhecidas, as coisas insólitas, e aí entra um conceito de fantástico muito interessante, né? O insólito é aquilo que entra na sua realidade e você percebe que é algo diferente dela, né? E ao mesmo tempo é algo que vem transformando este universo e as pessoas que aqui estão, e não pode ser explicado, né? Então o insólito foi um conceito muito trabalhado por Todorov. Quando você se depara com este tipo de literatura, você se torna uma pessoa mais forte. E é isso que faz eu adorar as histórias de terror e de horror. Espero que você tenha gostado e eu te espero aqui para um próximo vídeo.